Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Com confiança, imploremos o perdão do bom Deus. Canto número 25, no ato penitencial. Senhor, vós sois nossa vida, buscai-nos, ó Pai, com carinho, de nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida, de nós tende piedade. Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Canto do Glória número 28. Glória a Deus que por amor a sua imagem nos criou. Glória ao Pai eternamente, que a vida nos chamou. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Cristo, imagem viva, luz de nossos corações. Sua vida nos revela verdadeira vocação. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Ao Espírito que anima nosso ser e nosso agir, seja dada toda a glória pela paz que faz sentir. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus,
espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirá que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eu bendigo, ó Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da Carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então, respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração. Neste mundo, sabeis que fortes, resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé. Deus o ressuscitou dos mortos, que lhe deu glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho, número 32. Ficamos em pé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram.
Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, trazemos ao altar do Senhor todas as intenções do nosso povo que está celebrando nas suas casas, que está rezando conosco. Trazemos também a lembrança, de maneira particular, dos nossos irmãos e irmãs já falecidos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Descansem em paz. Amém. Este é um dos evangelhos mais conhecidos. A passagem dos discípulos de Emaús é belíssima, belíssima.
É uma experiência do Senhor profunda, como toda a Sagrada Escritura, mas algumas passagens parece que nos tocam de maneira particular. Há muitas vias para refletir esse Evangelho, da teologia, da doutrina da igreja, que aí se retira, mas eu gostaria de pegar apenas a via espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, os discípulos, esses dois, um é o Cleofas, o outro nós não sabemos o nome, e podemos, toda vez que a Sagrada Escritura não coloca o nome, podemos nós, na nossa oração, nos colocar no lugar deste discípulo. Podemos nós imaginar que somos nós retornando para o nosso povoado, para o lugar da onde nós temos a segurança. Porque imaginemos o que aconteceu com a maioria dos discípulos, se não com todos. Eles decidem seguir um mestre. Eles ouvem a pregação deste mestre. Esta pregação é bela, é profunda, para eles é uma verdade. Eles veem o mestre fazendo coisas grandiosas. Eles criam uma esperança. Às vezes uma esperança no que não é realidade. Eles dizem: olha, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, dando a entender que eles esperavam uma libertação política, uma libertação militar. Quantas vezes nós não esperamos de Deus algo que Deus não prometeu? Quantas vezes nós colocamos em Deus uma expectativa que, claro, se Ele quiser, Ele cumpre, mas que muitas vezes são planos apenas nossos e não planos de Deus. É necessário fazer este caminho para deixar de lado os nossos planos e aceitar os planos de Deus, que muitas vezes são contraditórios aos nossos planos. E quando nós aceitamos os planos de Deus, nós compreendemos que é muito melhor do que poderíamos esperar, porque Deus sempre vai além, Deus sempre é mais profundo, Deus enxerga o todo, e nele se encontra a nossa felicidade. Então esses discípulos retornam para o seu povoado, amargurados, tristes. Aquele no qual eles tinham colocado a esperança havia sucumbido. Quantas vezes nós colocamos a esperança e nos decepcionamos? Quantas vezes nós apostamos em alguém e não dá certo? Eles tinham apostado tudo, eles tinham investido tudo em Jesus, e tudo se acabou na cruz. A cruz é o aniquilamento de todo e qualquer projeto. A cruz é a desgraça maior que se recai sobre qualquer homem. Tanto que a Sagrada Escritura diz: maldito aquele que morreu no lenho da cruz. A pessoa não deveria nem ser lembrada. A cruz acaba com tudo. Lembremos das nossas cruzes. Então eles retornam para casa. Tem que fazer alguma outra coisa, tem que recomeçar, tem que juntar os cacos. Mas no caminho da nossa vida, no caminho deles, Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. É assim também conosco. O Senhor se aproxima de cada um de nós e vai caminhando ao nosso lado, vai caminhando conosco, mas nem sempre nós percebemos, porque estamos demais voltados para a nossa dor, para o nosso sofrimento. E Ele vai nos falando,
Ele vai nos iluminando com a sua palavra. A palavra de Deus vai iluminando a nossa vida, vai se ressignificando. O que é ressignificar? É dar sentido novo. No caso cristão, é dar o sentido verdadeiro. Abram os olhos. E ele diz: como vocês são lentos para entender o que os profetas falaram. Como vocês são devagar. Dizia o Padre Léo, já falecido, diria: como você é uma anta. Desculpa a expressão, mas ele diria isso. Porque às vezes nós não reconhecemos Jesus, que vai ao nosso lado, que vai nos iluminando com a sua palavra. É um caminho de conversão, é um caminho de mudança, é um caminho de deixar o desespero pela esperança. É o caminho do nada para o tudo de Deus. Fazer este caminho. Jesus vai ao nosso lado, mesmo que nós não o reconheçamos. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Eu gosto sempre de citar, porque gosto muito dessa obra. Já viram o Alto da Compadecida? Já, né? Maravilhoso. Lembrem, quem não olhou, olhe, por favor. No Alto da Compadecida, João Grilo, no julgamento, encontra Jesus. Ele fala e tal. No final, ele encontra o mesmo Jesus, só que ele não reconhece. Daí alguém diz: olha, pode ser Nosso Senhor nesse pedinte. Nosso Senhor assim não seria. Para demonstrar que às vezes o Senhor está mais próximo de nós do que nós imaginamos, mas nós não o reconhecemos. Padre, como é que eu reconheço Jesus? Se deixando iluminar pela palavra de Deus e recebendo os sacramentos. Todo e qualquer sacramento é graça de Deus que entra na nossa vida, sobretudo a Eucaristia. É o Senhor que se encontra conosco, é o Senhor que nos fala na Eucaristia, na confissão, no batismo, na crisma, em todos os sacramentos. E quando nós reconhecemos Jesus, nós renovamos a esperança. Notem, o Evangelho começa assim: eles estão saindo de Jerusalém para Emaús. Quando reconhecem Jesus, já é tarde, já é noite, mas eles reconhecem Jesus, eles retornam para Jerusalém. Eles haviam abandonado o grupo, não sabemos se para sempre. Eles haviam deixado os apóstolos e voltado para casa. Agora eles retornam, porque quem encontra Jesus retorna para o lugar da onde nunca deveria ter saído, a igreja. Eles encontram os apóstolos, homens como eles, que haviam abandonado, que haviam fraquejado, mas que também testemunham o ressuscitado. E o ressuscitado renova a vida. O ressuscitado dá nova esperança. E o ressuscitado dá novo sentido. E o ressuscitado faz ver que valeu a pena. Vale a pena. Porque Ele ressuscitou. Vale a pena. Porque, como diz Paulo, eu sei em quem coloquei a minha esperança. E Deus não decepciona, mas é necessário reconhecê-lo, é necessário encontrá-lo, é necessário deixar-se iluminar pela palavra
e fortalecer-se pela Eucaristia. Que Deus nos ajude neste processo, neste caminho. Convido a cada um, a cada uma, um instante em silêncio, a fazer a sua oração. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, na escuta da palavra do Senhor, celebrando a sua ressurreição, apresentemos ao Pai os nossos pedidos, rezando: ficai conosco, Senhor. Pela Santa Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catequizandos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que o instruem na fé e os acompanham, rezamos. Ficai conosco, Senhor. Por nossas comunidades, para que tenham a Eucaristia como fonte e ápice de suas vidas e trilhem um verdadeiro caminho de discipado, ao Senhor rezamos. Ficai conosco, Senhor. Por todos os cristãos que nas aprovações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, rezemos. Ficai conosco, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, pelos doentes e enfermos da nossa paróquia e por todos aqueles que já partiram desse mundo, rezemos. Ficai conosco, Senhor. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ouvi-nos, Pai Santo, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós que sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Zeno e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, jogando a rede sobre a figueira, a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho, na minha casa, no meu estudo, no meu lazer, no compromisso e no descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Muito bem, apenas para avisar que semana que vem é o mesmo esquema. Nós não sabemos se poderemos, com quantos poderemos, enfim, tá? Estamos esperando o novo decreto do governo do estado, que deve sair dia 1º. Dia 1º é sexta, é feriado, então tudo complica um pouco. Mas a gente vai mantendo contato, tem ali o grupo da paróquia e nós vamos nos conversando, tá bem? Que daí, se continuar limitado, que é realmente a tendência pelo bem de todos, daí a gente faz também esse esquema de inscrição, tá bem? Mas vamos conversando. Então, antes de quinta, não tem como, gente, porque não creio que o governador vai emitir decreto antes disso, tá bem? Também pedi, falava antes com alguém, né? Sejamos concordes, né? Santo Agostinho tinha uma expressão: no essencial, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Mas em tudo, a caridade. O que o padre quer dizer com isso? Né? Nós estamos num momento difícil da história. O essencial é o bem de todos, é a saúde de todos, né? Como isso vai se dar, eu tenho minha opinião, você tem a sua, eu sigo uma linha, você segue outra, tem partido, tem time, todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma posição, mas pelo amor de Deus, o respeito entre nós. O amor cristão não é você concordar em tudo com o outro, mas é você respeitar o outro. Respeitemo-nos, né? Mas eu não concordo com nada do que você diz. Mas como diz Voltaire, posso não concordar, mas defenderei o teu direito de dizer. Bom, não precisa falar muito mais que isso, acho que todo mundo já entendeu, né? A gente não pode impor a nossa vontade aos outros. Por mim todos seriam gremistas, mas fazer o quê? Tem gente que não tem bom gosto na vida e segue por aí. Bom, enfim, uma outra coisa rapidamente também, para que não se gere confusão. O bispo fez uma nomeação essa semana, então me deu uma função, e antes que dê confusão, porque alguém já me perguntou, então eu já começo explicando o seguinte: não, eu não vou sair da Charlau, tá? Me aguentem um pouco mais, tá? Só que eu tenho uma função junto a uma outra paróquia de Novo Hamburgo, tá? Então, antes que alguém comece a dizer, o padre vai sair daqui, vai para Novo Hamburgo, não, eu vou permanecer aqui, eu permaneço aqui com tudo que tenho aqui, com todas as obrigações que tenho, né? Eu apenas vou auxiliar uma paróquia em Novo Hamburgo, porque lá o padre está precisando de ajuda, está com uma questão de saúde, está com uma questão, enfim, tá? Então, se eu não estiver aqui é porque estou lá, mas final de semana tudo normal aqui, missas, catequese, tudo normal. Eu apenas vou auxiliar um pouquinho na parte administrativa. Então, entendidos? Então, se começar a conversa, o padre vai sair? Não, o padre não vai sair, o padre permanece aqui e tudo aqui continua igual. Eu apenas, de vez em quando, estarei lá para tentar ajudar. Entendidos? Tá? Não precisa sair por aí falando, mas se alguém comentar, você já sabe que essa é a resposta. Muito obrigado, pessoal dos cantos, da liturgia. Márcio, a você que está aí atrás da câmera, meu muito obrigado, né? Pessoal da Cine Vídeo Sul, né? Claro, tem muitos bons profissionais, esses eu recomendo, que o Márcio tem nos ajudado tantos domingos, movido pela fé. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Dai